O filho do CEO correu até a menina de rua gritando: "Bateram no meu pai, ele está morrendo." Mas ninguém esperava que essa garotinha pobre tivesse uma habilidade secreta que chocaria a todos. Antes de começarmos, se você gosta de histórias emocionantes de superação, deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder nenhuma história incrível. E deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Adoramos saber quem está do outro lado da tela. Agora, aproveite esta história que vai te emocionar do começo ao fim. A chuva de outono martelava nas ruas de São Paulo, enquanto Rafael Oliveira, de 7 anos, corria mais rápido do que jamais havia corrido em sua vida. Seus pequenos pulmões ardiam, lágrimas se misturavam com a chuva em suas bochechas e sua voz rachava enquanto ele gritava na escuridão: "Socorro, por favor! Alguém me ajude! Estão matando meu pai." Mas este não era o bairro seguro onde Rafael morava. O motorista de seu pai havia feito um atalho pela parte errada da cidade, e agora seu pai estava sangrando em um beco 3 quarteirões atrás. Os agressores fugiram quando ouviram sirenes à distância, mas Carlos Oliveira, um dos jovens CEOs de mais sucesso de São Paulo, não se movia. Havia tanto sangue. Os tênis de marca de Rafael respingavam pelas poças enquanto ele corria, procurando desesperadamente por alguém que pudesse ajudar. A rua estava quase vazia. Então, iluminada por um poste de luz piscante, ele a viu. Uma pequena figura agachada perto de uma lixeira, coberta por um cobertor esfarrapado que já fora rosa. Cabelos loiros desgrenhados caíam em mechas emaranhadas ao redor de um rosto manchado de sujeira. Ela olhou para ele com olhos azuis impressionantes que pareciam velhos demais para alguém de sua idade. "Por favor," Rafael ofegou, agarrando o braço fino da menina. "Eles machucaram meu pai. Ele está morrendo. Tem sangue por toda parte e ele não acorda." A maioria das pessoas teria fugido. A maioria das crianças teria gritado, mas essa garotinha se levantou com uma calma que era quase assustadora. Ela olhou para o rosto apavorado de Rafael, depois para suas mãos, ainda manchadas com o sangue de seu pai. "Me mostre," ela disse simplesmente. Sua voz era como se ela não a usasse muito. Rafael não questionou. Ele agarrou sua mão e a puxou de volta para o beco, seu coração batendo contra suas costelas. Eles encontraram Carlos Oliveira exatamente como Rafael o havia deixado, caído contra a parede de tijolos, seu terno caro encharcado de sangue. Sua respiração era superficial e irregular. Seu telefone estava quebrado por perto. Ele tentou pedir ajuda antes de perder a consciência. A garotinha ajoelhou-se ao lado de Carlos sem hesitar, suas pequenas mãos se movendo com propósito surpreendente. Ela pressionou os dedos contra seu pescoço, verificando o pulso. Então ela olhou para o ferimento em seu lado, onde a faca havia entrado. "Qual é o seu nome?" ela perguntou a Rafael, sua voz firme apesar do horror à sua frente. "R. Rafael," ele gaguejou. "Eu sou Ana." "Rafael, preciso que você me escute com muito cuidado. Tire sua jaqueta." "O quê? Mas meu pai agora?" O comando em sua voz o fez obedecer instantaneamente. Ele tirou a jaqueta com as mãos tremendo. "Dobre bem apertado. Faça o menor possível." Ana já estava tirando seu próprio suéter esfarrapado, revelando uma camiseta suja por baixo. Ela rasgou o suéter em tiras com uma força que parecia impossível para alguém tão pequena. Rafael assistiu em silêncio atordoado enquanto essa menina de rua trabalhava sobre seu pai, como se tivesse feito isso 100 vezes antes. Ela enrolou a jaqueta dele contra o ferimento, pressionando com força. "Segure isso. Pressione o mais forte que puder. Não solte, não importa o quê." As mãos de Rafael substituíram as dela, e ele sentiu o sangue de seu pai escorrendo quente através do tecido. Ana amarrou as tiras rasgadas do suéter ao redor do torso de Carlos, criando uma bandagem de pressão improvisada. Seus movimentos eram precisos, quase clínicos. "Como você sabe fazer isso?" Rafael sussurrou. Ana não respondeu.
Ela estava verificando a respiração de Carlos novamente, inclinando sua cabeça ligeiramente para trás, para limpar suas vias aéreas. Ele está em choque. Precisamos mantê-lo aquecido. Ela puxou o cobertor esfarrapado que estava usando e o estendeu sobre as pernas de Carlos. À distância, as sirenes ficaram mais altas. A ambulância pela qual Rafael havia rezado finalmente estava chegando. Você o salvou. Rafael respirou, olhando para Ana com admiração. Pela primeira vez, emoção cintilou no rosto de Ana, algo doloroso e cru. Meu papai me ensinou, ela sussurrou. Antes, ela não terminou. A ambulância virou no beco, banhando todos eles em luz vermelha e branca. Paramédicos correram para fora e, de repente, havia adultos por toda parte fazendo perguntas, assumindo o controle. Um paramédico se ajoelhou ao lado de Ana. Querida, foi você quem fez isso? Ana assentiu silenciosamente. Você manteve a pressão no ferimento, criou uma bandagem de compressão. Quantos anos você tem? 7. Os olhos do paramédico se arregalaram. Quem te ensinou isso? Mas Ana tinha ficado quieta novamente, se retraindo como uma tartaruga puxando para dentro de sua carapaça. Os paramédicos colocaram Carlos em uma maca, trabalhando rapidamente. Um deles se virou para Rafael. Você fez bem, filho. Você salvou a vida do seu pai ao buscar ajuda. Não fui eu, Rafael insistiu, alcançando a mão de Ana. Foi ela. Ela sabia o que fazer. Mas quando ele se virou, o lugar onde Ana estava parada estava vazio. Ela havia desaparecido na noite chuvosa como um fantasma, deixando para trás apenas uma tira de tecido rosa rasgado no pavimento molhado. Enquanto as portas da ambulância se fechavam e o veículo acelerava em direção ao hospital, Rafael pressionou seu rosto contra a janela, procurando nas ruas escuras por um vislumbre de cabelo loiro. Seu pai estava vivo por causa de uma menina de rua que apareceu quando ele mais precisou dela, depois desapareceu tão misteriosamente. Se você está gostando dessa história tocante, não esqueça de apertar o like. Isso nos ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes para você. Na parte de trás da ambulância, enquanto os paramédicos trabalhavam para estabilizá-lo, os olhos de Carlos Oliveira se abriram por apenas um momento. Você a viu? Ele sussurrou através da máscara de oxigênio. Quem, senhor? O paramédico perguntou. O anjo. Carlos respirou antes de voltar a perder a consciência. Mas ela não era um anjo. Ela era Ana Carolina, e ela estava vivendo nessas ruas por 6 longos meses, se escondendo de um passado que tentou destruí-la. O que Rafael e seu pai ainda não sabiam era que os homens que atacaram Carlos Oliveira naquela noite estavam conectados às mesmas pessoas que assassinaram toda a família de Ana, e eles ainda estavam procurando por ela. O que você acha que vai acontecer agora? Deixe sua teoria nos comentários. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar o desenrolar dessa história incrível. 3 dias depois, Carlos Oliveira abriu os olhos para o teto branco e estéril da ala privada do Hospital São Lucas. A morfina deixava tudo confuso, mas a memória daquela noite estava cristalina. Uma pequena menina loira, com olhos antigos, trabalhando sobre ele com mãos que sabiam exatamente o que fazer. Pai! A voz de Rafael rachou de alívio. Ele mal havia deixado a cabeceira de seu pai desde a cirurgia. Você acordou! Carlos tentou sorrir, mas seu lado gritou em protesto. A menina! Ele conseguiu dizer. Eles a encontraram? O rosto de Rafael caiu. Ela desapareceu. Procurei por toda parte, pai. A polícia disse que não há registro de nenhuma criança moradora de rua que corresponda à descrição dela na área. Uma enfermeira entrou verificando os sinais vitais de Carlos com eficiência praticada. Senhor Oliveira, você tem muita sorte. Mais 10 minutos e você teria morrido de hemorragia. Os paramédicos disseram que alguém o estabilizou antes de chegarem. Comprou o tempo que você precisava. Uma menina de 7 anos, Carlos disse. A enfermeira pausou, sobrancelhas levantadas. Isso é impossível. A bandagem de pressão, a forma como o ferimento foi preparado
e isso requer treinamento. Foi ela, Rafael insistiu. Eu a vi fazer. Ela sabia exatamente o que fazer. Depois que a enfermeira saiu, Carlos pegou a mão de seu filho. Me conte tudo, cada detalhe que você lembra dela. Rafael descreveu Ana, o cabelo loiro emaranhado, o cobertor rosa esfarrapado, a forma como ela se moveu com propósito, apesar de parecer que estava vivendo duro por meses. Ela disse que o papai dela a ensinou, mas então ela parou de falar como se doesse demais lembrar. A mente de Carlos, mesmo nublada com medicação para a dor, começou a trabalhar. Ele havia construído um império de tecnologia avaliado em 300 milhões de reais, resolvendo problemas que outros achavam impossíveis. Encontrar uma garotinha perdida, ele moveria céus e terra. Me dê meu telefone, ele disse a Rafael, e ligue para a detetive Patrícia Silva. Diga que preciso falar com ela urgentemente. Pai, você acabou de acordar de uma cirurgia de emergência. Aquela menina salvou minha vida, Rafael. Ela está sozinha lá fora vivendo nas ruas. Deus sabe o que pode acontecer com ela. A voz de Carlos ficou mais forte. Vamos encontrá-la, e quando encontrarmos, vou garantir que ela nunca mais tenha que dormir em um beco. Os olhos de Rafael brilharam com determinação que espelhava a de seu pai. Promete? Prometo. O que Carlos não sabia era que naquele exato momento, Ana estava agachada na escada de incêndio do lado de fora de seu quarto de hospital, observando pela janela. Ela esteve lá todas as noites, certificando-se de que o homem que ela salvou estava bem. Quando ela o viu acordar, viu ele falando com seu filho sobre encontrá-la. Algo se torceu em seu peito, um sentimento que ela havia enterrado 6 meses atrás. Esperança. Mas a esperança era perigosa. A esperança fazia as pessoas serem mortas. Ana se virou e desceu a escada de incêndio, desaparecendo na cidade mais uma vez. Ela não podia deixá-los encontrá-la. Ainda não. Não até ter certeza de que eles não estavam trabalhando com os homens que destruíram sua família. 6 meses antes, Ana Carolina havia sido uma pessoa diferente. Ela morava em um apartamento modesto na Zona Leste com seu pai, João, e sua mãe, Fernanda. Seu pai trabalhava como paramédico e todas as noites ele a ensinava coisas. Como verificar o pulso, como parar sangramentos, como reconhecer quando alguém estava entrando em choque. Por que eu preciso saber isso, papai? Ana, de 7 anos, havia perguntado, praticando compressões torácicas em um boneco de treinamento. Porque conhecimento é poder, princesa, João havia dito, seus olhos gentis enrugando nos cantos. Se você sabe como ajudar as pessoas, nunca se sentirá desamparada. Mas ele estava errado. 3 semanas após seu 7º aniversário, Ana se sentiu mais desamparada do que jamais imaginou possível. Seu pai havia testemunhado algo durante uma chamada de emergência. Um negócio de drogas que deu errado, envolvendo pessoas que usavam ternos caros e tinham conexões poderosas. Ele disse à mãe que ia testemunhar, que tinha que fazer a coisa certa. Na noite antes de ele estar programado para se encontrar com os promotores, homens invadiram seu apartamento. Ana estava escondida em seu armário durante um jogo de esconde-esconde com sua mãe, quando ouviu os gritos, os tiros, o terrível silêncio que se seguiu. Ela ficou naquele armário por 8 horas, mal respirando, ouvindo os homens revistarem o apartamento. Morrison tinha um filho? Um perguntou. O chefe quer pontas soltas amarradas. Não há sinal de um. Talvez ela esteja na casa de um amigo. Quando eles finalmente saíram, Ana havia rastejado para fora para encontrar os corpos de seus pais, cobertos com lençóis, policiais por toda parte, fita de cena de crime bloqueando sua casa. Uma assistente social tentou levá-la para um abrigo temporário, mas durante o caos de processar a cena, Ana escapou. Ela estava fugindo desde então. Agora, parada nas sombras do outro lado do Hospital São Lucas, Ana observava a entrada com vigilância praticada. Ela havia aprendido a detectar perigo, a forma como certos homens se portavam,
A forma como eles vasculhavam multidões, a forma como falavam em microfones escondidos. E ela viu um agora. Um homem de terno escuro estava perto da entrada do hospital, fumando um cigarro. Ele parecia comum o suficiente, mas os instintos de Ana gritavam perigo. Ela o havia visto antes, naquela noite no beco, ficando nas sombras enquanto seus parceiros atacavam Carlos Oliveira. Seu sangue congelou. Eles não estavam tentando roubar Carlos. Eles estavam tentando matá-lo, assim como mataram seus pais. O homem terminou seu cigarro e entrou no hospital. O coração de Ana martelou. Carlos e Rafael estavam lá em cima desprotegidos, provavelmente pensando que estavam seguros agora que Carlos estava se recuperando. Eles não tinham ideia de que o perigo estava caminhando direto em direção a eles. Ana tomou uma decisão que a apavorou. Ela não podia deixar outra família morrer por causa desses homens. Não quando ela podia fazer algo a respeito. Ela puxou o capuz de sua jaqueta grande demais e atravessou a rua, seguindo o homem para dentro do hospital. Ela poderia ter apenas 7 anos, mas ela sobreviveu nessas ruas por 6 meses. Ela aprendeu a ser invisível, a se mover através de multidões como fumaça, a coletar informações como se sua vida dependesse disso, porque dependia. O homem pegou o elevador para o 4º andar. Ana pegou as escadas, seus tênis gastos silenciosos nos degraus de concreto. Quando ela chegou ao andar de Carlos, o homem havia desaparecido virando uma esquina. Ana o seguiu, mantendo distância, observando enquanto ele parava do lado de fora de um quarto, o quarto de Carlos Oliveira. Ele não entrou. Em vez disso, ele tirou seu telefone e fez uma ligação. Ana rastejou para mais perto, escondendo-se atrás de um carrinho de medicamentos. O alvo ainda está vivo, o homem disse baixinho. Sim, eu vejo o garoto visitando todos os dias. Oliveira está fazendo perguntas, tentando encontrar a criança de rua que o ajudou. Uma pausa. Não, ainda não localizamos a menina Carolina. Ela é esperta, fica fora do radar. As mãos de Ana se cerraram em punhos. Eles sabiam seu nome. Eles sabiam que ela havia ajudado Carlos. O que significava que eles sabiam que ela estava lá naquela noite e poderia potencialmente identificá-los. O chefe quer ambos os problemas resolvidos discretamente. O homem continuou. Fazer parecer que o cara Oliveira teve complicações de seus ferimentos e, se a menina aparecer, mesmo o protocolo dos pais. A visão de Ana ficou embaçada com lágrimas, mas ela se forçou a permanecer focada. Ela não podia avisar Carlos e Rafael, mostrar se os colocaria em perigo imediato, mas ela também não podia simplesmente deixá-los. Enquanto o homem guardava seu telefone e se afastava, Ana tomou outra decisão instantânea. Ela passou 6 meses sobrevivendo. Agora era hora de revidar. Mas primeiro, ela precisava de provas. Ela precisava de evidências que exporiam esses homens pelo que eles eram. E ela sabia exatamente onde encontrá-las. A detetive Patrícia Silva sentou-se na frente de Carlos em seu quarto de hospital. Seu caderno aberto, sua expressão cética. Senhor Oliveira, eu entendo que você quer encontrar essa menina, mas você está descrevendo um fantasma. Nenhum relatório de pessoa desaparecida corresponde. Nenhuma filmagem de vigilância a mostra. Nenhum abrigo para moradores de rua tem qualquer registro. Ela existe, Carlos insistiu. Rafael a viu. Os paramédicos viram o trabalho dela. Não estamos contestando que alguém o ajudou, mas encontrar uma criança que não quer ser encontrada em uma cidade de 20 milhões de pessoas. Patrícia balançou a cabeça. É como procurar uma agulha em um palheiro. Rafael, que havia estado escutando quieto de sua cadeira, falou. E se oferecêssemos uma recompensa? Colocar no noticiário. Alguém deve tê-la visto. A expressão de Patrícia suavizou. Filho, isso pode fazer mais mal do que bem. Se essa menina está se escondendo, provavelmente há uma razão. Colocar o rosto dela no noticiário poderia colocá-la em perigo. Perigo de quê? Carlos perguntou asperamente. A detetive hesitou. Então puxou uma pasta. Eu investiguei seu caso.
O ataque a você não foi aleatório. Sua carteira não foi levada. Seu relógio não foi levado. Nada foi roubado. Isso foi direcionado. Carlos sentiu gelo descer por sua espinha. Por que alguém me miraria? É isso que estou tentando descobrir. Sua empresa, Oliveira Technologies, tem trabalhado em alguns contratos governamentais sensíveis. Software de criptografia, sistemas de segurança de dados. Você acha que isso foi espionagem corporativa ou alguém tentando enviar uma mensagem? Sinalizei seu caso para investigação adicional. Patrícia fechou sua pasta. Razão pela qual estou aconselhando você a nos deixar lidar com encontrar a menina. Se ela testemunhou o ataque, ela também pode estar em perigo. Depois que Patrícia saiu, Carlos sentou em silêncio perturbado. Rafael se aproximou da cama. Pai, você não acha que eles machucariam uma criança pequena, acha? Carlos pensou sobre a frieza nos olhos de seu agressor, a eficiência com que tentaram matá-lo. Acho que precisamos encontrá-la antes que qualquer outra pessoa o faça. Ele puxou seu laptop, estremecendo com a dor em seu lado. Rafael, você disse que ela estava perto da esquina da Rua Augusta com a Alameda Santos. Sim, perto da lixeira velha atrás do restaurante chinês. Carlos puxou mapas de satélite, imagens de visualização de rua, qualquer coisa que pudesse lhe dar uma pista. Ele fez referência cruzada de relatórios de notícias de crianças sem teto na área, postagens de mídia social, registros de abrigos locais. Nada. Então Rafael disse algo que mudou tudo. Pai. Ela disse que o papai dela a ensinou. E se o pai dela fosse médico ou paramédico? Os dedos de Carlos voaram pelo teclado. Ele procurou por paramédicos na área de São Paulo. Depois reduziu para aqueles que haviam morrido ou desaparecido no ano passado. A lista era misericordiosamente curta. O trabalho era perigoso, mas fatalidades eram raras. Sua tela atualizou. Um resultado se destacou. João Carlos. Carlos leu em voz alta. Paramédico morto há 6 meses em uma invasão domiciliar. Sobrevivido por sua esposa Fernanda e filha. Ele clicou em um artigo de notícias arquivado. Ana Carolina, idade 7. Rafael se inclinou sobre o ombro de seu pai. Esse é o nome dela, Ana. Carlos olhou para a foto acompanhando o artigo. Uma família sorridente. Mãe, pai e uma garotinha loira com olhos azuis brilhantes. Os mesmos olhos que o haviam olhado naquele beco. Ambos os pais foram mortos. Carlos leu, sua voz apertada. A polícia suspeitou que estava relacionado a um caso que João Carlos havia testemunhado. Um tiroteio relacionado a drogas envolvendo crime organizado. Ele estava programado para testemunhar perante um grande júri quando ele parou, incapaz de terminar. Essa reviravolta te pegou de surpresa? Se você está acompanhando essa história com o coração apertado, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem de coragem e esperança. Eles mataram os pais dela porque ele ia testemunhar, Rafael sussurrou. Então ela fugiu. Ela está se escondendo porque tem medo de que eles a encontrem também. Carlos sentiu raiva crescendo em seu peito, momentaneamente superando a dor de seu ferimento. Ela tem 7 anos. Ela viu seus pais morrerem e ela está vivendo nas ruas por 6 meses porque não tem ninguém para protegê-la. Nós vamos protegê-la, Rafael disse ferozmente. Não vamos, pai. Carlos olhou para seu filho, este menino corajoso e compassivo que havia corrido através de ruas perigosas para salvar seu pai. Sim, vamos. Mas primeiro, temos que fazer ela confiar em nós o suficiente para nos deixar. Ele puxou mais arquivos, cavando mais fundo no caso de João Carlos. A investigação havia sido fechada rapidamente, julgada uma simples invasão domiciliar, apesar do testemunho pendente de João. Os arquivos do caso foram selados. Os detetives que trabalharam nele foram transferidos para diferentes distritos. Isso não faz sentido. Carlos murmurou. É como se alguém quisesse este caso enterrado. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Pare de procurar. Este é seu único aviso. Carlos mostrou a Rafael, cujo rosto ficou pálido. Pai, talvez devêssemos...
Não. A voz de Carlos estava firme. Eu não construí minha empresa recuando quando as coisas ficaram difíceis. Aquela garotinha arriscou sua segurança para salvar minha vida. Não vou abandoná-la agora. Ele digitou de volta. Venha e tente me impedir. O que Carlos não sabia era que Ana estava no escritório de segurança do hospital naquele exato momento, tendo entrado por uma entrada de manutenção. Ela havia aprendido a fazer gazouas meses atrás, uma habilidade ensinada por um veterano sem teto que teve pena dela. Agora ela sentava na frente dos monitores de segurança, assistindo às filmagens da noite em que Carlos foi atacado, suas pequenas mãos trabalhando os controles com habilidade surpreendente. Ela estava procurando por provas, evidências que exporiam os homens que destruíram ambas as suas vidas. E ela estava gravando tudo em um pendrive roubado. Mas ela não estava sozinha naquele escritório. O homem de terno escuro havia voltado, seguindo os mesmos instintos que o haviam tornado um executor bem-sucedido por anos. E ele acabara de encontrar exatamente o que seu chefe estava procurando. Os dedos de Ana congelaram no teclado. Ela ouviu os passos no corredor fora do escritório de segurança. Pesados, deliberados, o tipo de caminhada que dizia que a pessoa sabia exatamente para onde estava indo. Sua mente disparou. O pendrive estava apenas na metade da cópia das filmagens. Ela precisava de mais 2 minutos, mas ela não tinha 2 minutos. A maçaneta começou a girar. Ana fez o que havia feito 100 vezes antes. Ela se fez desaparecer. Ela caiu no chão e rolou para debaixo da mesa, puxando-se para o espaço estreito entre a parede e os arquivos. Ela havia aprendido a se fazer pequena, a respirar superficialmente, a se tornar nada. O homem de terno escuro entrou na sala. Ana podia ver seus sapatos caros, podia sentir seu perfume, forte e químico, o mesmo cheiro daquela noite em seu apartamento. Seu coração martelou tão alto que ela tinha certeza de que ele o ouviria. Ele caminhou até o computador onde ela estava sentada. O escritório de segurança deveria estar trancado, ele murmurou no telefone. Sim, alguém esteve acessando as filmagens de 3 noites atrás. Uma pausa. A filmagem do ataque à Oliveira. Ana assistiu enquanto ele tirou um dispositivo e o conectou ao computador. A tela ficou preta. Ele estava apagando as filmagens, destruindo evidências. Feito, ele disse. Nenhum registro do que aconteceu naquela noite. Pelo que todos sabem, foi uma tentativa de assalto aleatória. Outra pausa. E a menina... A respiração de Ana falhou. Se ela está tentando reunir evidências, isso significa que ela está ficando na área, provavelmente observando o cara Oliveira. Crianças dessa idade se apegam a pessoas que salvam. Vamos usar isso. A voz do homem caiu para algo mais frio. Configure vigilância no hospital. Ela vai se mostrar eventualmente. Quando o fizer, mesmo protocolo dos pais. Mesmo protocolo dos pais. As palavras ecoaram na cabeça de Ana, arrastando-a de volta para aquele armário, para os sons de tiros, para o terrível silêncio. O homem terminou sua ligação e saiu do escritório. Ana ficou congelada debaixo da mesa por 3 minutos completos antes de ousar se mover. Quando finalmente rastejou para fora, suas mãos estavam tremendo. A tela do computador estava em branco. As filmagens haviam sido apagadas, mas o pendrive ainda estava conectado. Ana correu para o computador, suas pequenas mãos voando sobre as teclas. O homem havia apagado o disco rígido, mas ele não verificou dispositivos externos. As filmagens ainda estavam sendo copiadas para seu pendrive. Ela assistiu a barra de progresso avançar. 89%, 92%, 95%. Passos no corredor novamente. Ana arrancou o pendrive do computador a 97% completo e correu para a porta. Ela deu 3 passos no corredor antes de ver mais homens de terno vindo da outra direção. Ela estava presa. A voz de seu pai ecoou em sua memória. Quando você está em apuros, princesa, às vezes a coisa mais corajosa não é lutar.
é saber quando pedir ajuda. Ana fez uma escolha que a apavorava mais do que qualquer beco escuro ou noite fria nas ruas. Ela correu não para longe do quarto de Carlos Oliveira, mas em direção a ele. Ela disparou pelo corredor, seus tênis gastos batendo contra o linóleo, os homens gritando atrás dela. Ela explodiu pela porta de Carlos no momento em que os homens viravam a esquina. Carlos e Rafael olharam para cima em choque quando a pequena menina suja do beco se jogou atrás da cama de Carlos. "Por favor!" Ana ofegou. "Eles vão me matar assim como mataram meus pais, assim como tentaram matar você." Os olhos de Carlos se arregalaram. "Ana, você conhece meu nome? Temos procurado por você." Carlos estendeu a mão lentamente, como se aproximando de um animal assustado. "Você está segura agora." "Eu prometo que você está segura." "Ninguém está seguro," Ana sussurrou, mas ela puxou o pendrive de seu bolso. "Mas eu tenho provas de tudo." A porta se abriu violentamente. 3 homens de terno estavam na porta, suas expressões frias e calculistas. O da frente sorriu, um sorriso terrível que não alcançava seus olhos. "Senhor Oliveira," ele disse suavemente, "somos da segurança do hospital. Aquela criança é uma fugitiva que estávamos tentando localizar. Vamos tirá-la de suas mãos." "Não," Carlos disse firmemente. Ele pressionou o botão de chamada para a enfermeira. "Esta criança está sob minha proteção. Se vocês querem levá-la para qualquer lugar, precisarão passar pelos canais apropriados. Polícia, serviços infantis." O sorriso do homem desapareceu. "Você não quer fazer isso, Sr. Oliveira?" "Na verdade, eu quero." A voz de Carlos estava firme, apesar do medo percorrendo-o. "E eu já liguei para a detetive Silva. Ela está a caminho agora." Era um blefe, mas um bom. Os homens trocaram olhares. Eles não podiam arriscar uma cena, não com a equipe real do hospital potencialmente respondendo ao botão de chamada, não com testemunhas. "Isso não acabou," o homem líder disse baixinho. Então, eles saíram, desaparecendo pelo corredor como sombras. Ana desabou contra a parede, exaustão e alívio lavando sobre ela. Rafael se moveu lentamente em direção a ela, oferecendo sua mão. "Está tudo bem," ele disse suavemente. "Meu pai não mente. Se ele diz que você está segura, você está segura." Ana olhou para a mão, depois para o rosto gentil de Rafael, depois para Carlos, que a observava com uma expressão que ela quase havia esquecido. A forma como adultos olham quando realmente querem ajudar, não machucar. Ela pegou a mão de Rafael. "Eles mataram minha mamãe e papai," ela sussurrou. "E eles vão matar você também, se me ajudarem." Carlos pegou seu telefone, desta vez ligando para a detetive Patrícia Silva de verdade. "Então precisamos garantir que isso não aconteça, começando com o que quer que esteja nesse pendrive." Ana apertou o drive com mais força. 6 meses de se esconder, de estar sozinha, de estar aterrorizada. Mas talvez, apenas talvez, ela não tivesse que fazer isso sozinha mais. "Meu papai disse, conhecimento é poder," ela disse baixinho. "E eu sei tudo." A detetive Patrícia Silva chegou em 20 minutos, 2 oficiais uniformizados a flanqueando. Ela deu uma olhada na criança assustada, encolhida, ao lado da cama de Carlos. E toda a sua postura mudou de policial cética para guardiã protetora. "Ana Carolina," Patrícia disse suavemente, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos da menina. "Estávamos procurando por você há 6 meses, querida." Não estavam," Ana disse sem rodeios. "A investigação sobre as mortes dos meus pais foi encerrada 2 semanas depois que aconteceu. Eu verifiquei." A expressão de Patrícia escureceu. "Como você..." Ela se interrompeu. "O que você quer dizer que verificou?" "Eu sei como acessar registros públicos. Os computadores da biblioteca não pedem identificação." A voz de Ana era pequena, mas certa. "O caso do meu papai foi fechado. Os detetives que trabalharam nele foram transferidos. Todas as evidências foram seladas. Alguém queria que desaparecesse." Patrícia olhou para Carlos, que lhe entregou o pendrive. "Ela diz que tem provas."
Filmagens da noite em que fui atacado e outras coisas. Da noite em que meus pais morreram, do negócio de drogas que meu papai testemunhou. Eu estive reunindo evidências por meses. Patrícia conectou o pendrive em seu laptop. O que apareceu na tela fez seu rosto ficar pálido. As filmagens mostravam tudo. Os homens de terno atacando Carlos, a placa do carro deles, seus rostos claros sob a luz do poste. Mas isso não era tudo. O drive continha outros arquivos. Fotografias que Ana havia tirado com uma câmera descartável roubada, mostrando os mesmos homens se encontrando com policiais e oficiais da prefeitura. Documentos que ela havia fotografado em vários escritórios em que invadiu. Nomes, datas, locais. Como uma menina de 7 anos, Patrícia parou. Eu sou pequena. As pessoas não me notam. E meu papai me ensinou a prestar atenção aos detalhes. A voz de Ana rachou. Ele disse que poderia salvar minha vida algum dia. Acho que ele estava certo. As mãos de Patrícia tremeram ligeiramente enquanto ela rolava pelas evidências. Ana, isso está conectado a algo muito maior do que o caso dos seus pais. Esses homens, eles fazem parte de um esquema de corrupção que vai até... Ela parou, olhando para a porta. Não estamos seguros aqui. Eles sabem que ela tem essa evidência, Carlos disse. Eles vão voltar. Patrícia assentiu sombriamente. Preciso fazer algumas ligações, muito cuidadosamente. Há pessoas em quem confio, mas... Ela olhou para as fotos de policiais no pendrive. Não sabemos quão profundo isso vai. O que fazemos? Rafael perguntou. Patrícia tomou uma decisão. Senhor Oliveira, você está recebendo alta amanhã contra conselho médico e estou providenciando uma casa segura. Ana, você está oficialmente sob custódia protetora, mas estamos mantendo isso fora dos registros. Pelo que todos sabem, nunca encontramos você. E meu pai? Rafael perguntou. Ele acabou de fazer cirurgia. Ele não pode... Vou ficar bem, Carlos insistiu. Ele olhou para Ana com feroz determinação. Eu fiz uma promessa a você. Não vou quebrá-la. Durante a hora seguinte, Patrícia fez ligações cuidadosas para promotores federais em quem confiava, para agentes da Polícia Federal que se especializavam em casos de corrupção. As evidências no pendrive de Ana eram explosivas, suficientes para derrubar dezenas de oficiais corruptos, suficientes para desmantelar uma organização que operava em São Paulo há mais de uma década. Mas isso também tornava Ana o alvo mais procurado da cidade. O homem que veio ao seu quarto, Patrícia disse a Carlos. Seu nome é Victor Cardoso. Ele é um executor para a família do crime Moretti, mas eles geralmente não se envolvem em corrupção política. Alguém os contratou para amarrar pontas soltas. Meu papai, Ana sussurrou. Ele testemunhou pessoas da Moretti fazendo um negócio de drogas com alguém importante, alguém em um carro do governo. Patrícia puxou um arquivo em seu computador. João Carlos respondeu a um tiroteio há 6 meses e 2 semanas. A vítima era um traficante de baixo nível que foi pego no fogo cruzado. João salvou sua vida. E enquanto ele estava trabalhando nele, ele viu quem estava lá. Senador Ricardo Mendes. Os olhos de Carlos se arregalaram. O senador que está concorrendo a governador. O mesmo. Ele tem usado a organização da Moretti para eliminar rivais, intimidar testemunhas e cobrir seus rastros. Quando João Carlos disse que ia testemunhar sobre o que viu, Mendes ordenou o assassinato. A voz de Patrícia estava apertada de raiva. O ataque a você, Sr. Oliveira, também não foi aleatório. O software de criptografia de sua empresa ia ser vendido para o Estado. Mendes não podia deixar isso acontecer. Suas medidas de segurança teriam exposto suas comunicações com a Moretti. Então eles tentaram matar meu pai antes do contrato ser assinado. Rafael respirou. E quando isso falhou e você começou a fazer perguntas, você se tornou uma ameaça ainda maior. Patrícia olhou para Ana. Essa menininha corajosa esteve reunindo evidências por 6 meses, vivendo nas ruas, arriscando sua vida para garantir que as pessoas que mataram seus pais enfrentassem a justiça.
Lágrimas escorreram pelo rosto de Ana. As primeiras lágrimas que ela se permitiu chorar desde aquela noite terrível. Rafael a envolveu em um abraço feroz e ela não se afastou. Ela se segurou como se estivesse se afogando e ele fosse a única coisa sólida no mundo. "O que acontece agora?" Carlos perguntou. O telefone de Patrícia vibrou. Ela leu a mensagem e sorriu, um sorriso sombrio e satisfeito. "Agora agentes federais estão executando mandados enquanto falamos. Amanhã de manhã, o senador Mendes estará sob custódia. Vitor Cardoso e seus associados estão sendo presos, e graças às evidências de Ana, eles não conseguirão comprar ou ameaçar seu caminho para fora desta." "Acabou?" Ana perguntou com uma voz pequena. Patrícia se ajoelhou ao lado dela novamente. "A parte perigosa acabou, mas você tem uma longa estrada pela frente, querida. Você vai precisar de aconselhamento, um lar adequado, pessoas que possam cuidar de você." Ana olhou para Carlos, depois para Rafael. Por 6 meses, ela esteve sozinha. Por 6 meses, ela sobreviveu não confiando em ninguém. Mas esses dois mantiveram sua promessa. Eles a protegeram quando isso colocou suas próprias vidas em risco. "Eu não tenho mais família", ela disse baixinho. Carlos trocou um olhar com Rafael e algo não dito passou entre eles. "Isso não é exatamente verdade", Carlos disse gentilmente. "Você nos tem, se nos quiser." "Haveria processos legais", Patrícia disse rapidamente. "Verificações de antecedentes, estudos domiciliares, aprovações judiciais. Não é simples. Não me importa o quão complicado seja." Carlos interrompeu. "Esta criança salvou minha vida. Ela passou 6 meses sozinha, lutando por justiça, permanecendo corajosa quando a maioria dos adultos teria desistido. Ela é família agora." Rafael assentiu entusiasticamente. "Você poderia ter seu próprio quarto com paredes de verdade e uma porta. E nós temos um cozinheiro muito bom, e eu poderia te ensinar a jogar videogames." Pela primeira vez desde que seus pais morreram, Ana sorriu. Era pequeno e hesitante, como uma flor empurrando através do concreto, mas era real. "Posso pensar sobre isso?" ela perguntou. "Claro", Carlos disse. "Leve todo o tempo que precisar." Mas Ana já sabia sua resposta. Ela passou 6 meses correndo, 6 meses se escondendo, 6 meses estando sozinha. Ela estava cansada de ser corajosa, sozinha. Às vezes, seu pai havia ensinado, a coisa mais corajosa que você pode fazer é deixar as pessoas ajudarem você. "Ok", ela sussurrou, "eu gostaria de ficar." Do lado de fora da janela do quarto de hospital de Carlos, o sol estava nascendo sobre São Paulo. Em algum lugar, agentes federais estavam executando mandados. Em algum lugar, oficiais corruptos estavam sendo presos. Em algum lugar, a justiça estava finalmente sendo servida. Mas naquele quarto de hospital, algo mais importante estava acontecendo. Uma garotinha que havia perdido tudo estava aprendendo que família não é apenas sobre sangue. Às vezes, é sobre as pessoas que aparecem quando você mais precisa. As pessoas que mantêm suas promessas. As pessoas que te veem no seu pior e escolhem te amar de qualquer forma. Ana adormeceu na cadeira do hospital, Rafael segurando uma mão e Carlos segurando a outra. A detetive Patrícia Silva os observou por um momento antes de sair discretamente para coordenar as prisões finais. O perigo não havia acabado completamente. Haveria julgamentos, testemunhos e potencial retaliação para se proteger. Mas por agora, neste momento, eles estavam seguros. Eles estavam juntos e eles eram família. 3 semanas depois, Ana estava em seu novo quarto na mansão Oliveira, em Alphaville. O quarto era maior do que todo o seu apartamento na Zona Leste havia sido. Paredes creme, uma cama com dossel com lençóis rosa e uma janela com vista para jardins intermináveis. Isso a apavorava. "Você está bem?" Rafael perguntou, carregando uma caixa de roupas novas que Carlos havia comprado. "É demais", Ana sussurrou. Rafael sentou ao lado dela. "Quando minha mãe morreu há 4 anos, este lugar parecia muito grande também.
Mas então eu percebi que o espaço não está vazio. Você o preenche com coisas boas. Você é uma das coisas boas agora. Carlos apareceu na porta, apoiado em sua bengala. Ana, a doutora Patrícia Hammond está aqui. Ela é uma terapeuta que ajudou Rafael depois que sua mãe faleceu. As paredes de Ana subiram. Eu não preciso de uma terapeuta. Até as pessoas mais fortes precisam de alguém para conversar, Carlos disse gentilmente. Os pesadelos que a acordavam gritando toda noite contavam uma história diferente. Ok, vou tentar. A doutora Hammond era de voz suave, com olhos gentis. Ela não pressionou Ana para falar. Em vez disso, ela puxou um bloco de desenho. Às vezes, palavras são difíceis. Desenhe para mim onde você se sente segura. Ana esperava desenhar seu apartamento antigo, mas sua mão desenhou o quarto do hospital. A cama de Carlos, Rafael segurando sua mão, a detetive Silva na porta. Foi quando parei de estar sozinha, Ana disse baixinho. Eles conversaram por 1 hora. A doutora Hammond explicou que o medo havia mantido Ana viva nas ruas, mas agora ela podia deixar outros sentimentos entrarem. Confiança, esperança, talvez felicidade. Depois da sessão, Ana encontrou Carlos em seu escritório. O julgamento? Vou ter que testemunhar? Sim, mas você não estará sozinha. Nós estaremos lá. Carlos se aproximou. Quando você correu para meu quarto de hospital, você se tornou família. Seu pai foi um herói que te ensinou a ser corajosa. Não estou tentando substituí-lo, mas prometo que você nunca terá que ser tão corajosa sozinha novamente. As lágrimas vieram então, realmente vieram pela primeira vez desde aquele armário. Ela chorou por seus pais, por 6 meses de medo e solidão. Carlos assegurou durante tudo. Vou testemunhar, Ana disse quando as lágrimas pararam, pelo meu papai. Naquela noite, Ana jantou em uma mesa de verdade com pessoas que se importavam. Rafael a fez rir com piadas terríveis. Carlos contou histórias sobre sua empresa. A senhora Chen fez um assado que tinha gosto de segurança. Pela primeira vez em 6 meses, Ana foi para a cama sem verificar fechaduras 3 vezes, sem esconder comida, sem dormir com suas roupas. Ela ainda estava assustada. Os pesadelos ainda viriam, mas ela não estava mais sozinha. A paz durou 11 dias. O telefone de Carlos tocou enquanto Ana e Rafael faziam lição de casa na biblioteca. Quando? Quantos? Sua voz subiu. 3 dos associados de Cardoso conseguiram fiança. O juiz Morrison negou fiança inicialmente. A detetive Silva chegou em 1 hora. 3 réus conseguiram fiança depois que o juiz Morrison, que suspeitamos estar conectado ao esquema de corrupção, assumiu o caso. Estamos seguros? Carlos perguntou. Vocês têm segurança e presença policial do lado de fora. Mas não vou mentir. Esses homens sabem que Ana é a testemunha-chave. As mãos de Ana se cerraram. Não vou me esconder de novo. Ninguém está pedindo para você se esconder, Patrícia disse. Mas fique na propriedade. O julgamento começa em 3 semanas. O telefone de Patrícia vibrou. Seu rosto ficou pálido. O senador Mendes acabou de fazer uma coletiva de imprensa alegando que as acusações são fabricadas. Ele está chamando as evidências de falsas e dizendo que o FBI coagiu uma criança de rua problemática a mentir. A manchete dizia: senador Mendes alega que menina de rua falsificou evidências. Ana se sentiu esbofeteada. Depois de tudo que ela sobreviveu, eles estavam a chamando de mentirosa. Nós revidamos, Carlos disse. Não, Patrícia disse rapidamente. Se Ana se tornar pública agora, isso dá munição à defesa. Guarde seu testemunho para a sala do tribunal onde está protegido. Então deixamos eles a chamarem de mentirosa? A voz de Rafael rachou. Por enquanto, sim. Uma vez que aquele júri ouça Ana testemunhar, as mentiras de Mendes não importarão. Naquela noite, Ana ouviu vozes do escritório de Carlos. Ela não deveria espiar, mas não pôde evitar. Eles estão ameaçando meu filho agora, Carlos disse. Um bilhete na mochila dele. O sangue de Ana congelou. Rafael foi ameaçado por causa dela.
Podemos aumentar a segurança, Patrícia respondeu. Isso não é suficiente. O que os impede de... A voz de Carlos falhou. Se você retirar Ana de testemunhar, Mendes vence. Eles eventualmente virão atrás dela de qualquer forma. Então, o que eu faço? Arriscar meu filho para salvar um caso? Ana recuou, lágrimas escorrendo. Ela estava colocando-os em perigo. Talvez ela devesse apenas ir embora. Uma batida em sua porta. Ana, você está acordada? Rafael entrou. Ouvi você andando. Pesadelo? Algo assim. Pai me contou sobre a ameaça. Rafael sentou ao lado dela. Não diga que deveria ir embora. É isso que eles querem. Mas se algo acontecer com você... Então acontece, mas não vou te abandonar. Você é minha irmã agora. A voz de Rafael estava feroz. Papai já começou a papelada de adoção. Você está presa conosco. A respiração de Ana falhou. Ele fez? Então é melhor se acostumar. Rafael sorriu. Ana chorou novamente. Lágrimas diferentes desta vez. Gratidão, pertencimento, amor. Ok, vou ficar. Vou testemunhar. Juntos. Juntos. Rafael concordou. O que eles não sabiam era que Vitor Cardoso estava se encontrando com o senador Mendes naquele momento. O julgamento começa em 3 semanas. Isso nos dá 3 semanas para garantir que a menina Carolina nunca chegue àquele tribunal. As 2 semanas seguintes passaram em tensão estranha. Ana frequentou terapia, começou escola online, aprendeu xadrez com Carlos e videogames com Rafael. Ela até sorriu às vezes, mas as ameaças continuavam vindo. Um rato morto na porta, linhas de freio cortadas no carro de Carlos, cartas anônimas descrevendo o interior da casa, provando que alguém estava observando. Eles estão tentando nos quebrar, Carlos disse. O julgamento começa em 6 dias. Só precisamos durar mais 6 dias. No 3º dia, tudo mudou. Você está preparado para o que vem a seguir? Se está ansioso para descobrir, deixe seu like e continue assistindo. Garanto que você não vai querer perder nenhum segundo do que está por vir. Ana estava na cozinha aprendendo a fazer biscoitos quando a campainha tocou. A senhora Chen verificou a câmera e viu a detetive Patrícia Silva na porta. Mas algo estava errado. Patrícia sempre ligava primeiro. Antes que a senhora Chen pudesse reagir, a mulher na porta puxou uma arma e atirou na câmera. O alarme de segurança disparou. "Tire ela daqui!" A senhora Chen gritou, empurrando Ana para a porta dos fundos. Mas Ana viu a verdade. A mulher não era a detetive Silva, apenas alguém usando seu distintivo. Ela viu a van preta na entrada. Ela viu o fogo começando na sala de estar de um coquetel molotov lançado. "É um ataque coordenado", Ana disse calmamente. "Eles estão tentando nos queimar e me pegar quando evacuarmos." Carlos tentou ligar para o 190. Sem sinal. Bloqueado. "A sala do pânico", Carlos disse. "No porão. Tem um telefone fixo." Eles correram enquanto a fumaça enchia a casa. A detetive falsa e sua equipe estavam arrombando a porta da frente. Eles chegaram à sala do pânico, reforçada bem a tempo. Carlos ligou para o 190 enquanto recuperavam o fôlego. "Aqui é Carlos Oliveira. Minha casa está sob ataque de assaltantes armados se passando por policiais. Temos uma testemunha federal conosco. Mandem tudo." A ajuda estava a 7 minutos de distância. Acima deles, os atacantes procuravam. "Sabemos que você está aqui, menina Carolina. Saia e sua família não se machuca." Fumaça penetrava por baixo da porta. Ana olhou para seus rostos assustados. "Sou eu que eles querem. Se eu sair..." "Não", Carlos e Rafael disseram juntos. "Somos uma família", Carlos disse, abrindo um armário e revelando uma arma. "Isso significa que ficamos juntos." Eles ouviram sirenes, reais, caminhões de bombeiros, polícia. Os atacantes fugiram. Quando a polícia confirmou que a casa estava segura, eles emergiram. A casa estava destruída. Danos de fumaça, fogo e água por toda parte, mas eles estavam vivos. A verdadeira detetive Silva chegou furiosa. "Eles duplicaram minhas credenciais." "Como você soube?" "Ela não ligou primeiro", a senhora Chen disse, "e o distintivo estava do lado errado."
Estou realocando vocês esta noite, Patrícia disse. Custódia protetora em uma casa segura federal. Não estou pedindo, estou dizendo. Desta vez, Carlos não argumentou. Enquanto eles salvavam o que podiam, Ana olhou para as ruínas. 6 meses atrás, ela havia perdido tudo. Agora, as pessoas estavam destruindo casas por causa dela. Estamos bem, Rafael disse pegando sua mão. É isso que importa. Lar não é um prédio, somos nós. 3 dias até o julgamento, Ana disse. 3 dias, depois fazemos eles pagarem. A Casa Segura Federal era um apartamento no bairro do Brooklyn. Sem janelas externas, portas reforçadas, câmeras por toda parte, protegido por agentes federais. Parecia uma prisão, mas era o lugar mais seguro disponível. 2 dias depois, Patrícia Silva chegou com o promotor assistente federal, Miguel Torres. Ana, preciso prepará-la para o tribunal. A defesa vai tentar desacreditá-la, chamá-la de mentirosa. Não me importo, Ana disse. Eu sei, mas eles vão dizer que você se importa. Vão dizer que Carlos te pagou para mentir. Torres foi firme. Mantenha a calma, não importa o que digam. Você consegue fazer isso? Ana assentiu. Eles passaram 3 horas se preparando. Torres fez todas as perguntas duras que a defesa poderia fazer. Ana respondeu com firmeza, nunca vacilando. Você será uma excelente testemunha, Torres disse finalmente. Com seu testemunho e evidências, vamos prendê-los pela vida toda. Durante o jantar, o telefone de Carlos tocou. Sim? O quê? Seu rosto ficou branco. Alguém invadiu os servidores da minha empresa. Eles roubaram todos os arquivos de backup das evidências de Ana. Patrícia chegou rapidamente. O pendrive se foi também. Alguém acessou o depósito de evidências do FBI. Eles sabiam exatamente onde estava. Como isso é possível? Carlos exigiu. Alguém por dentro. Temos uma toupeira. O quarto ficou em silêncio. Alguém em quem eles confiavam estava trabalhando para Mendes. O julgamento começa amanhã, Torres disse. Sem evidência física, isso fica muito mais difícil. Temos o testemunho de Ana, mas sem filmagens para corroborar. Eles podem alegar que eu inventei tudo, Ana terminou. Ainda temos evidência forense dos ataques, Patrícia disse desesperadamente. Mas não podemos provar a conspiração de corrupção. Torres disse. Não podemos conectá-los a Mendes sem as evidências de Ana. Melhor que podemos esperar é prender Cardoso. Mendes sai livre. O homem que ordenou que seus pais fossem mortos sairia livre. Então o que fazemos? Rafael perguntou baixinho. Testemunhamos de qualquer forma e esperamos que o júri acredite em nós, Carlos disse tristemente. Eu fiz cópias, Ana disse de repente. Todos a olharam. Eu fiz backups, vários backups. Eu não ia arriscar perder tudo pelo que o papai morreu. Ana se levantou. Eu não contei a ninguém porque não sabia em quem confiar. Onde estão os backups? Patrícia perguntou urgentemente. Cofre no Banco Federal da Zona Leste, sob um nome falso. Consegui uma identidade falsa de um cara nas ruas. Patrícia pareceu atordoada. Você tem 7 anos e cometeu fraude de identidade para proteger evidências. Eu fiz o que tinha que fazer. Amanhã de manhã pegamos essa evidência, Torres disse. E pregamos esses desgraçados. Carlos puxou Ana de lado. Você nunca parou de lutar, não foi? Papai me ensinou a nunca desistir. Ele ficaria tão orgulhoso. Eu estou orgulhoso de você. Amanhã terminamos isso, Ana disse. Pelo papai. Mas naquela noite, um dos agentes federais guardando-os, agente Davis, fez uma ligação telefônica. Eles têm evidência de backup, cofre no Banco Federal da Zona Leste. Ele desligou sem expressão. A toupeira não estava no FBI. Ele estava bem ali usando um distintivo, e ele acabara de vendê-los por R$500 mil. A manhã do julgamento amanheceu fria e cinza. Às 6h, Patrícia chegou com um comboio de 3 carros. Pegamos a evidência primeiro, depois direto para o tribunal. Agente Davis, que havia feito a ligação secreta, estava na porta. Eu vou na ponta. Algo sobre ele fez o instinto de Ana gritar perigo. Mas ela tinha 7 anos. Quem ouviria?
Eles dirigiram em direção ao Banco Federal da Zona Leste no veículo do meio. Carlos, Rafael, Ana e Patrícia. Davis dirigia com outro agente no banco do passageiro. Mais 2 agentes dirigiam os veículos da frente e de trás. 15 minutos do banco, Davis falou no rádio, pegando rota alternativa devido ao trânsito. Patrícia franziu a testa. Que trânsito? A rota está limpa. Davis virou em uma rua lateral. Os outros veículos seguiram. Algo está errado, Ana disse urgentemente. Ele está nos levando para eles, Ana gritou. Ele é a toupeira. Davis pisou nos freios em uma área industrial vazia. Os outros oficiais de justiça pareciam confusos, alcançando os rádios. Davis puxou sua arma para Patrícia. Todos para fora, agora! Davis, o que você está fazendo? Patrícia exigiu. Sendo pago o suficiente para me aposentar. A menina e a evidência. É tudo que eles querem. Eles saíram lentamente. Um SUV preto chegou. Victor Cardoso emergiu sorrindo. Pequena Ana Carolina, você me causou problemas. Seu papai também. Você matou meus pais, Ana disse com firmeza. Seu papai deveria ter ficado quieto. Agora, a evidência de backup. Onde está? Ana olhou para Carlos, Rafael e Patrícia. Ela pensou sobre a coragem de seu pai. Cofre 457. Nome é Fernanda Carolina. Davis, leve-a para pegar, Cardoso ordenou. Vou com ela, Patrícia disse. Você não está negociando. Mas Ana notou que os outros oficiais de justiça estavam se reposicionando, cercando-os, e sirenes distantes se aproximavam. Rafael havia acionado um alerta de emergência em seu telefone. Davis ouviu as sirenes. Sua expressão mudou para pânico. Precisamos nos mover agora. Sem tempo, Cardoso disse friamente mirando em Ana. Me diga os detalhes da conta. Se você me matar, nunca consegue a evidência. Eu não preciso de você ilesa. Cardoso mirou em Rafael. Mas não preciso dele. Tudo aconteceu de uma vez. Carlos se jogou na frente de Rafael. Patrícia atirou em Cardoso. Os outros agentes federais abriram fogo contra Davis. E Ana correu. Não para longe, mas em direção ao SUV preto. Ela subiu. As chaves estavam na ignição. Ela não conseguia alcançar os pedais, mas ela colocou em movimento e dirigiu do assento. Ana, pare! Patrícia gritou. Mas Ana estava cansada de ser a vítima. Ela olhou direto para Cardoso. Ele mergulhou e o SUV bateu em um poste de luz. O airbag acionou. Quando sua visão clareou, Cardoso estava no chão com a arma de Patrícia em sua cabeça. Davis estava ferido e sendo algemado. A polícia inundou a área. Carlos e Rafael a puxaram do veículo batido. Você está machucada. Estou bem. Ana olhou para Cardoso sendo arrastado algemado. Todos estão bem. Todos estão bem. Você poderia ter sido morta. Mas não fui. Ana assistiu o caos. E agora eles não podem nos machucar mais. Patrícia guardou sua arma. Essa foi a coisa mais estúpida e corajosa que já vi. Nós ganhamos? Ana perguntou. A evidência ainda está no banco. Cardoso e Davis estão sob custódia. Temos eles em câmera tentando assassinato. Patrícia sorriu. Sim, criança, nós ganhamos. Com Cardoso e Davis enfrentando acusações e certos de testemunhar contra Mendes por sentenças reduzidas, o caso da promotoria acabara de ficar infinitamente mais forte. Enquanto dirigiam para o tribunal em um veículo seguro, Ana olhou para a cidade em que sobreviveu e finalmente encontrou justiça. Quando as pessoas perguntarem como nos conhecemos, Rafael disse, essa vai ser uma história e tanto. Ana riu, uma risada real. Sim, vai mesmo. Amanhã ela testemunharia sobre os piores momentos de sua vida, mas também sobre coragem, justiça e uma família que se escolheu. Seu pai a ensinou que conhecimento era poder, mas Carlos e Rafael lhe ensinaram algo mais importante. Amor era força, e juntos eles eram imparáveis. O Tribunal Federal se erguia como um monumento à justiça, suas colunas de mármore reluzindo no sol da manhã. Ana estava na entrada, segurando a mão de Carlos de um lado e de Rafael do outro.
Chegou o momento da verdade. Se você está torcendo para que a justiça seja feita, deixe um comentário com um emoji de coração. Vamos mostrar nosso apoio à pequena Ana. Você está pronta? Carlos perguntou gentilmente. Estou pronta há 6 meses. Dentro, a sala do tribunal estava lotada. O senador Mendes sentava na mesa de defesa em um terno caro. Quando seus olhos encontraram os de Ana, ele sorriu, frio e calculado. Ana não desviou o olhar. Ela havia sobrevivido demais para ser intimidada por um sorriso. O promotor assistente Torres se aproximou. A evidência está autenticada. Cardoso e Davis concordaram em testemunhar contra Mendes, mas seu testemunho vai selar isso. Pronta? Sim, senhor. O julgamento procedeu metodicamente. A promotoria apresentou a evidência de backup. Filmagens, documentos, fotografias conectando Mendes ao crime organizado. Eles chamaram testemunhas e especialistas. No terceiro dia, eles chamaram Ana Carolina ao estande. A sala do tribunal ficou em silêncio enquanto Ana, de 7 anos, caminhava até o estande de testemunhas. O oficial segurou uma Bíblia. Sua mão parecia impossivelmente pequena contra ela. Você jura dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Juro. Ela sentou na cadeira de testemunha, pés balançando. Torres se aproximou com um sorriso gentil. Por favor, declare seu nome para o registro. Ana Carolina, tenho 7 anos. Ana, você pode contar ao júri sobre 15 de abril? Ana respirou fundo. Ela contou sobre esconde-esconde com sua mãe, o armário, os tiros, o silêncio terrível. Sua voz rachou ao descrever os corpos de seus pais, mas ela não chorou. Agora era a hora da verdade. Ela contou sobre sobreviver nas ruas, testemunhar o ataque a Carlos, reconhecer os mesmos homens. Por que você reuniu evidências? Torres perguntou. Porque meu papai me ensinou que conhecimento é poder. Ele disse, se você sabe como ajudar as pessoas, nunca se sentirá desamparada. Ana olhou para o júri. Eu me senti desamparada quando meus pais morreram, mas ainda podia garantir que esses homens não machucassem mais ninguém. Você pode identificar quem ordenou os ataques? Ana apontou para Mendes. Aquele homem, ele queria meu papai morto porque papai o testemunhou em uma cena de crime. Ele queria o senhor. Oliveira morto porque a segurança de sua empresa teria exposto suas comunicações com criminosos. Torres mostrou a ela as evidências peça por peça. Ana explicou como ela havia coletado cada item. O júri ouviu, cativado. Então veio o interrogatório. O advogado de Mendes, Thornton, se aproximou com condescendência. Senhorita Carolina, você cometeu crimes enquanto estava nas ruas. Invasão, transgressão, fraude de identidade. Eu fiz o que tinha que fazer para sobreviver e encontrar justiça pelos meus pais. Então você admite que é uma criminosa, uma criança problemática que pode confundir realidade com fantasia. Objeção. Torres se levantou. Conselho está intimidando a testemunha. Deferida. Sr. Thornton, esta testemunha tem 7 anos. Proceda com respeito. Thornton mudou de tática. Não é verdade que Carlos Oliveira prometeu adotá-la se você testemunhasse? Não, senhor. O senhor. Oliveira prometeu me proteger porque eu salvei sua vida. A adoção veio depois. Mas você tem motivo para mentir. Uma casa bonita, uma família rica, dependente de condenar o senador Mendes. Ana olhou para Carlos e Rafael, depois de volta para Thornton, e todos ouviram a verdade em sua voz. Eu já tinha uma família. Minha mamãe e papai me amavam. Então seu cliente os tirou. Lágrimas derramaram, mas sua voz permaneceu forte. Eu daria tudo, a casa, a adoção, tudo, para ter mais um dia com meus pais de verdade. Mas não posso. Então, em vez disso, estou garantindo que seu cliente pague pelo que fez. Não por mim, por todas as famílias que ele destruiu, porque pensou que estava acima da lei. A sala do tribunal estava em silêncio. Vários jurados choraram. Thornton não tinha mais perguntas. O julgamento durou mais 2 dias. Cardoso e Davis testemunharam. A evidência era esmagadora. O júri deliberou por 4 horas.
Quando retornaram, a jurada principal se levantou. Em todas as acusações, conspiração para cometer assassinato, corrupção, extorsão, obstrução da justiça, consideramos o réu Ricardo Mendes culpado. A sala do tribunal explodiu. A juíza Reynolds silenciou-os com o martelo. Senhor Mendes, você usou sua posição para cometer crimes hediondos. Este tribunal o condena à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ana sentiu o braço de Carlos ao seu redor. Sentiu Rafael pegar sua mão. Eles haviam vencido. 3 meses depois, Ana estava no tribunal de família. A mansão havia sido reconstruída. Seu quarto tinha fotos de seus pais em uma parede, sua nova família na outra. Ana Carolina, a juíza Chen disse calorosamente. Você entende o que adoção significa? Sim, meritíssima. Significa que eles serão minha família para sempre. É isso que você quer? Ana olhou para Carlos, que havia mantido cada promessa para Rafael, que se tornou o irmão que ela nunca teve. Sim, meritíssima. É isso que eu quero. Então é minha honra conceder esta adoção. Ana Carolina Oliveira, bem-vinda à sua família. Carlos a puxou para um abraço feroz. Rafael se juntou a eles. 3 pessoas que se encontraram na tragédia e construíram algo bonito. Naquela noite, eles comemoraram. A detetive Patrícia Silva trouxe um álbum de fotos de João e Fernanda Carolina. Seus pais eram heróis, Patrícia disse. Sempre se lembre disso. Nunca vou esquecê-los, Ana disse. Eles me fizeram quem eu sou. E agora, você tem mais pessoas que te amam, Carlos disse. Você não precisa escolher entre famílias. Você pode amar ambas. Ana entendeu. Então, amar Carlos e Rafael não significava esquecer seus pais. Significava honrar sua memória, aceitando amor, construindo uma nova vida, enquanto mantinha a antiga viva em seu coração. Ela colocou 2 fotos em sua mesinha de cabeceira. Seus pais biológicos e sua nova família. Ambas pertenciam ali. Ambas eram lar. Na manhã seguinte, Ana acordou sem pesadelos pela primeira vez em 8 meses. No andar de baixo, Carlos fazia panquecas enquanto Rafael arrumava a mesa. Hoje é especial, Carlos disse. Exatamente 1 ano desde a noite em que você salvou minha vida. 1 ano atrás, ela estava sozinha e aterrorizada. Agora ela estava segura e amada. Eles dirigiram até o cemitério. Ana colocou flores nos túmulos de seus pais. Oi, mamãe. Oi, papai. Estou bem. Carlos e Rafael cuidam bem de mim. Estou feliz. Espero que isso faça vocês felizes também. O vento sussurrou pelas árvores, e Ana escolheu acreditar que eram seus pais respondendo, dizendo que estavam orgulhosos. Enquanto dirigiam para casa, Ana pensou sobre tudo que havia sobrevivido e aprendido. Eu costumava pensar que lar era um lugar, ela disse, mas não é. Lar são pessoas que te amam não importa o que lutam por você, que mantêm suas promessas. Exatamente certo, Carlos disse. Então, obrigada por serem meu lar. Sempre. É isso que família faz. Ana realmente acreditava que estava segura agora. Ela havia perdido uma família para a violência, mas ganhou outra através de coragem e amor. Seu pai havia ensinado que ajudar as pessoas significa que você nunca está desamparado. Ele estava ensinando algo mais profundo, que mesmo na escuridão você tem poder. O poder de escolher coragem em vez de medo, justiça em vez de vingança, esperança em vez de desespero. Ana Carolina Oliveira havia sido um anjo das ruas que salvou um homem moribundo. Mas eles salvaram um ao outro. Carlos e Rafael lhe deram um lar e família. Ela lhes deu um lembrete de que família é construída a partir das promessas que mantemos. Amanhã, ela começaria a 3ª série. Semana que vem, outra sessão de terapia. Em 1 mês, férias em família. Ela tinha um futuro agora. Ela tinha pessoas que a amavam. Ela tinha esperança. E ela estava finalmente, verdadeiramente, em casa. Essa história tocou seu coração? Se sim, você pode fazer a diferença agora.
Dê seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de inspiração e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes que vão restaurar sua fé na humanidade. Deixe nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou. Adoramos ler cada um dos seus comentários. Até a próxima história.